No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma pequena bobagem que me irrita profundamente, mas para contextualizar o assunto, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a reta numérica e sobre onde a gente encontra os conjuntos numéricos na reta. Então, lá no início do mundo, os nossos antepassados, os homens das cavernas, queriam contar quantas pedras eles tinham, então eu não tenho pedra nenhuma, tenho uma, duas, três, quatro, e esses são os números naturais representados por essa letra. Muito mais tarde, as pessoas começaram a realizar trocas entre elas, né? Eu te dou uma galinha, você me dá 3 batatas, e aí começou a haver aquelas situações em que eu estou devendo para você e inventaram os números negativos para poder manter um certo registro de quem deve o que para quem. Então, se os números estão crescendo para o lado de cá nessa reta, os números negativos devem estar do outro lado. Aí é engraçado porque a palavra negativo também começa com N, né? O que nos bota para pensar que os números naturais, que são do zero para cá, não se chamam P de positivos, como faria sentido, mas eles se chamam N de naturais. E não tem uma letra que a gente costume colocar aqui para significar só o lado esquerdo da reta. O que se faz em vez disso é ter uma letra que envolva os dois lados. Essa letra é Z, por motivos que você pode especular aí o quanto você quiser quais são, mas a minha piada favorita sobre isso é porque são os números inteiros. Mas brincadeiras à parte, pessoal, eu queria focar um pouco mais na questão dos nomes dos conjuntos. Os naturais são do zero para a direita, os inteiros são os dois lados juntos, e se eu quisesse falar de um conjunto que é só o lado esquerdo da reta? Gente, eu não estou querendo dizer que ninguém no mundo nunca deu nome para isso, não, tá? Os naturais também podem ser chamados de inteiros positivos, e esse conjunto aqui do qual eu estou falando seriam os inteiros negativos. Tem gente que gosta desse tipo de notação, botar o Z com um menuzinho ali em cima, mas não é disso que eu quero falar aqui, não. Porque mesmo que você conheça e goste daquela notação que eu escrevi e depois apaguei, você vai concordar comigo que aquele símbolo não faz parte do que a gente tradicionalmente chama de conjuntos numéricos, né? Tem esses dois aqui, tem mais uns 2 ou 3 que vão vir depois, e aquele não é um deles. O que eu quero apontar para você é que esse conjunto aqui, que é só o lado esquerdo, é tudo exceto o lado direito. Então, se você quiser uma forma de escrever o nome dele, você pode fazer assim, ó, os inteiros tirando os naturais. Essa barrinha para trás significa exceto, é uma operação entre dois conjuntos. Então, são os inteiros exceto os naturais, é todo mundo que está nesse conjunto, porém não está naquele, ou seja, é o lado esquerdo da reta. Então, não precisa criar uma nova letra para se referir a esse conjunto aqui. O Z- não é uma nova letra, continua sendo Z. Mas a gente tem o N para os naturais, o Z para os inteiros, e não precisa de uma letra nova para o lado esquerdo, porque você já tem um nome para chamar ele. Bom, mas aí nem todas as coisas que a gente conta vêm em quantidades inteiras, né? Você pode pensar em 3 galinhas e meia se você quiser, mas você também pode pensar em litros de um certo líquido, tem um monte de coisa que pode vender pela metade. Então eu marquei de azulzinho ali na reta todas as metades entre os números inteiros que estavam marcados nela. Alguns são positivos, tipo 1/2 e 3/2, e outros são negativos, como -1/2 e -3/2. E é claro que você não precisava estar partindo as suas coisas em 2 partes, né? Você pode cortar uma pizza em 3, você pode cortar as coisas em quantos pedaços você quiser e passar adiante uma quantidade qualquer desses pedaços que você cortou, né? Então, os denominadores ali não precisam ser só o 2 para serem interessantes. A gente começa a botar um monte de marcações na reta também com terços. Botei ali de verde na reta, mas não vou escrever o nome de ninguém, senão vai ficar muito poluído. Aí você pode fazer sobre 4, que eu vou fazer de laranja. E em termos do desenho já tá bom, né? Chega. Mas na prática você sabe que existe 37/88, o quanto você quiser, e todas essas frações pertencem a esse conjunto, que aí sim a gente precisa de uma letra nova para chamar. Escolheu-se a letra Q de quociente, porque quociente significa divisão, e aqui a gente está pegando 3 e dividindo pelo 2, por exemplo, todas essas frações são divisões, mas são divisões entre números do tipo que já existiam antes, né? E lembra que a gente está desenhando o número aqui na reta conforme a humanidade vai inventando eles. E aí a gente chama esse conjunto de conjunto dos números racionais. Eu não sei que piada fazer com isso aqui, mas você tem que lembrar que significa racionais. E esse conjunto eu já não vou conseguir listar aqui da mesma forma como eu listei os outros,
mesmo usando essa notação de 3 pontinhos aqui, que já não é a notação mais formal do mundo, né? Porque ela indica que o padrão vai se seguindo aqui e não fala nada sobre qual é o padrão. Mas a gente está entendendo, o padrão é que vai de um em um para cá, vai de um em um para lá, porque todos esses conjuntos são infinitos. Então, nem no caso do primeiro eu tinha chance de listar todos os elementos. A gente lista alguns e fala que o negócio continua. Mas aqui não dá para fazer nem isso, porque quando eu desenhei as metades de azul e depois eu desenhei os terços de verde, os verdes ficaram entremeados com os azuis, tá? Tem verde antes de azul, verde depois de azul, eles não estão em ordem só porque o denominador de um é 2 e do outro é 3. Aí eu coloquei os laranjas e ficou mais complicado ainda, porque os laranjas estão se misturando com os verdes e com os azuis, e cada número que a gente colocasse mais ali para botar mais denominadores, para fazer ficar mais populada de números aquela reta, mas esses números iam ficar se entrelaçando. Não é claro dizer se 37 sobre 88 é maior ou menor do que 25 sobre 40. Espero que você tenha ferramentas para decidir qual fração é maior do que a outra, mas o fato é que não é imediato, né? Enfim, não dá para botar em ordem porque não dá para dizer quem é o próximo que está do ladinho dele. Você começa do zero e você quer a primeira fração que vai do lado direito do zero. Não tem, né? Não é 1 sobre 100. 1 sobre 101 está antes disso e 1 sobre 259 está mais antes ainda. Então, eles não têm como listar todos eles em ordem, porque a infinidade deles não é lá para o lado direito como o dos números naturais e nem é para o lado esquerdo como os negativos dos inteiros. A infinidade está em todo lugar da reta. Você não vai conseguir listar e depois botar 3 pontinhos para dizer que o padrão continua. Então, em vez disso, você usa uma notação diferente aqui. Você diz como é o padrão. O padrão é uma fração, um número dividido por outro. Mas aí você bota essa barra vertical aqui ainda dentro do conjunto, tá? Eu vou fechar mais tarde. Mas ainda dentro do conjunto você bota a barra vertical para explicar quem são esses A e B aqui que do nada brotaram quando você estava explicando qual era o padrão para formar os números racionais. Você tem que agora dizer quem eles são. Aí você vai dizer que o A e o B pertencem ao Z, que era o nosso conjunto anterior, ou seja, eu estou construindo isso a partir do nada para construir mais coisas, tá? Então eu não posso usar aqui coisas que eu não inventei ainda, tem que ser coisas que já foram inventadas antes. Só para adiantar um pouco um número sobre o qual eu não falei ainda no vídeo, mas π sobre 2 não é um número racional. Então, são números A e B pertencentes ao conjunto anterior, que eu estou dividindo um pelo outro. Tem apenas mais uma restriçãozinha, que é que o B não pode ser zero, né? Porque a gente não divide por zero. Mas aí você anota isso aqui na explicação e fica tudo certo. B não é zero. Até aqui é absolutamente tudo bem, nenhuma dificuldade. A dificuldade vem agora, porque é bizarro você pensar que você começou a jogar um monte de número na reta, você botou uma infinidade de números em todos os lugares na reta, tem tanto número ali que não dá nem para dizer qual é o primeiro que vem depois do zero, porque mesmo aquele que está coladinho nele tem infinitos entre ele ali no meio, e dizer que mesmo assim ainda está cheio de buraco faltando para a gente preencher essa reta todinha. Gente, isso é bizarro pra caramba, tá? Não passa reto dizendo que é mais uma dessas coisas óbvias por definição. Não, não, isso é bem bizarro. Aí tem duas analogias que eu gosto de usar para falar sobre isso. Uma é a seguinte: imagina que você está na praia e aí você pegou umas pedrinhas e alinhou elas assim bem bonitinhas para representar os números inteiros, né? Tem um buracão entre uma pedrinha e a próxima, assim como tem um buracão entre o 2 e o 3. Aí, você quer botar os números racionais ali, mas em vez de ficar se dando ao trabalho de marcar em lugares aproximadamente corretos, como eu estava fazendo ali, primeiro com os meios, depois com os terços, depois com os quartos, não, em vez disso você já vai querer botar uma infinidade deles tudo ao mesmo tempo. Aí você está na praia, né? Você enche a sua mão de areia e você joga a areia por cima das pedras. Aí tá lá, né? Um monte de areia, um monte de números racionais entre cada par de pedras. Tem infinitos grãos de areia. É óbvio que não tem infinitos, né, gente? Mas é uma analogia, imagina. Agora você quer colocar mais coisa ainda ali, mas tá cheio de areia. O que você faz? Você pega o seu baldinho e você joga água em cima. Agora tá cheio de água, e apesar de eu ter desenhado a água em cima aqui, você sabe como é a água em cima de areia, né? Ela vai
se entranhar para aqueles pequenos espaços entre os minúsculos grãos de areia que você nem sabia que tinha espaço ali, mas tem, a água está encontrando. E a segunda analogia que eu mencionei, a outra forma que eu gosto de explicar isso, tipo, não convence todas as pessoas não, tá? Mas vamos lá, vamos tentar. Quando eu estava desenhando as frações aqui, eu estava fazendo um monte de marcaçõezinhas verticais sobre uma reta que é horizontal. Então, meus tracinhos verticais, eles podem estar ficando pertinho um do outro, mas eles não são o mesmo tracinho, né? Isso são os números racionais. E essa questão da água aqui, os números reais que vêm em seguida, é como se em vez de desenhar tracinhos na vertical, eu pegasse e desenhasse na horizontal mesmo, porque aí sim eu estou cobrindo toda a reta sem deixar buraco nenhum. Esses são os números reais. Não vou tentar escrever a definição deles, na verdade não sei fazer isso, é muito mais complicado. O que eu vou querer fazer em vez disso é te convencer de que de fato estava faltando alguém, tá? A areia não estava cobrindo todo mundo, tinha espaço vazio entre as frações, sim, apesar de ter infinitas delas ali, ainda tinha espaço vazio. Em outras palavras, o conjunto dos reais, exceto os racionais, usando aquela mesma notação que eu falei antes, não é um conjunto vazio, tem gente ali. Então vamos lá, essa aqui é uma demonstraçãozinha super tradicional, não vai demorar muito, eu acho que vale a pena colocar ela no vídeo. Será que raiz de 2 pertence aos números racionais? Será que ele é uma fração de A sobre B, com A e B sendo números inteiros, mas o B diferente de zero? Vamos ver se ele consegue ser isso. Ele está tentando. Aí você conhece muito bem o raiz de 2, né? Você sabe que ele é aproximadamente 1,4, que eu estou escrevendo como 14 sobre 10. Mas você está em dúvida se isso é porque você não decorou todas as casas decimais dele ou se é porque não acaba nunca mesmo e ele não é um número racional, né? Então começa daqui, 14 sobre 10. Mas eu vou pedir para você uma coisa. 14 sobre 10 não está simplificado. O 14 é par e o 10 também é par. Então, eu vou pedir para você simplificar essa fração. Simplifiquei por 2, deu 7 quintos. Então, se 14 sobre 10 não vai ser a resposta exata de quem é o raiz de 2 dentro dos números racionais, mas é um exemplo, né? O que eu estou dizendo é que quem quer que ele seja, eu posso simplificar para dizer de uma forma melhor. Então, já vamos começar com esse A sobre B já sendo a forma simplificada, tá? Então, se fosse para o A ser 14 e o B ser 10, não vamos fazer isso não. Vamos fazer que o A é o 7 e o B é o 5. Então, eu escrevi aqui dessa forma, tá? Em vez de escrever a fração, A sobre B não pode mais ser simplificada, eu resumi isso dizendo que o MDC entre o A e o B era 1, porque no 14 sobre 10 o problema era justamente esse, né? O MDC de 14 e 10 é 2, então você simplifica pelo 2, e o MDC entre o 7 e o 5, por outro lado, é 1, porque eles são números primos entre si, e você não consegue mais simplificar a sua fração. Se o raiz de 2 é igual ao A sobre B, então o 2 é igual ao A ao quadrado sobre B ao quadrado, onde o que eu fiz aqui foi elevar os dois lados da equação ao quadrado. E se você já assistiu alguns outros vídeos meus, você sabe que esse negócio de levar os dois lados ao quadrado pode dar muito problema em algumas situações, mas eu prometo para você que aqui não vai acontecer nada daquilo, tá? A gente está lidando só com número positivo, é todo mundo positivo, não tem esse problema aqui. Aqui vai acontecer outro tipo de coisa. Dessa linha para a seguinte, eu multipliquei os dois lados por b ao quadrado, e aí eu estou só fazendo uma observação, o a ao quadrado é par. Como é que eu sei que ele é par? Porque ele é igual ao dobro de alguém. Continuando aqui na coluna seguinte, agora eu concluo que o a é par também. Pensa bem, se o a ao quadrado é par, vamos pensar em quais são os quadrados de números inteiros, tá? Porque o a é um número inteiro. Então, você tem 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, depois vem o 9, 16, 25, 36. Ou seja, quando é um número par ao quadrado, dá um número par, tipo 36 ou tipo 64. Quando o quadrado é ímpar, tipo 49, é porque o número que foi elevado ao quadrado era ímpar. 7 ao quadrado é 49. Isso é porque ímpar vezes ímpar dá ímpar e par vezes par dá par. Então, eu sei nesse momento que o A da minha fração do raiz de 2 é um número par. Se ele é par, é porque ele é o dobro de alguém. Vou chamar esse alguém de C, porque era a próxima letra que estava disponível aqui no meu alfabeto, e vou elevar os dois lados dessa equação ao quadrado. Agora eu vou observar duas equações que eu tenho. O A ao quadrado é o 4C ao quadrado, e por outro lado, o mesmo A ao quadrado
é o 2b ao quadrado. Então, o 2b ao quadrado é igual ao 4c ao quadrado. Vou dividir os dois lados dessa equação por 2, e daí eu concluo que b ao quadrado é par. Por que ele é par? Porque ele é o dobro de alguém. E aí, da mesma forma como aconteceu antes, se o b ao quadrado é par, o b também tem que ser par. Mas aí eu tenho um problema, né, pessoal? Porque se b é par e o a também é par, então o MDC deles não é 1. Não deu certo. O raiz de 2 estava tentando ser racional, ele não conseguiu, porque ele concluiu que qualquer fração já simplificada, na verdade, poderia simplificar por 2 ainda, o que é um absurdo, essa situação não faz o menor sentido. Então, o que estava errado era dizer lá no início que raiz de 2 pertence aos racionais. Ele não pertence coisa nenhuma. Beleza, então isso para mim nesse momento é suficiente. Ele não é um conjunto vazio, tem um monte de radicais ali, tem um monte de números transcendentais, tipo π e e, que não são radicais também, mas enfim, não quero falar sobre isso nesse vídeo não. Suficiente dizer que tem gente pra caramba ali. E agora sim, chegando ao motivo que me levou a gravar esse vídeo, tem gente pra caramba ali, não é um conjunto vazio, mas ele também já tem nome, tá? Ele é os reais, exceto os racionais. Não precisa fazer mais nada. Da mesma forma como lá no início do vídeo a gente tinha falado sobre os inteiros exceto os naturais, que dava o conjunto dos inteiros negativos, que a gente até lista, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Agora a gente está falando aqui dos números reais que não são racionais. Um monte de gente gosta de chamar eles de irracionais e eu acho até que faz sentido, né? É o contrário. Positivo, negativo, racional e irracional, tudo bem. Aí isso me leva a questionar por que a gente não fez a mesma coisa aqui no meio do caminho, tá? Quem são os números racionais que não são inteiros? Eu não estou conseguindo pensar em nenhum termo que eu já tenha ouvido na minha vida que seja de verdade um termo matemático para representar esse conjunto, tá? Ele está escrito com uma notação que não tem nada de ambígua, todo mundo vai entender que são os racionais, exceto os inteiros. Agora, nome, o único nome que eu tenho para descrever isso não vem de grandes matemáticos, vem dos alunos. Os alunos chamam isso de número quebrado. Olha que interessante. Tem os racionais e os irracionais, tem os positivos e os negativos, tem os inteiros e os quebrados. Gente, super faz sentido. Tá bom, né? Então falei pra caramba sobre nome, sobre listagem de conjuntos, sobre reta numérica, mas quando você pensa em conjuntos numéricos, não é essa imagem que vem na sua cabeça. Tem aquele desenho com as bolinhas, não é isso? E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Em vez de começar eu mesma desenhando aqui, eu vou começar mostrando para vocês o que apareceu quando eu busquei no Google sobre conjuntos numéricos, porque é isso que me deixa irritada. Bom, então vamos ver aqui o que o Google oferece para a gente quando a gente busca por conjuntos numéricos. E já de cara está ilustrado aqui na primeira página de respostas o motivo pelo qual isso me irrita tanto, mas tem várias outras que eu vou mostrar para você depois. Primeiro resultado que ele passa: conjuntos numéricos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Por que irracionais entra nessa lista e inteiros negativos não entra? E número quebrado também não entra. Se todos esses três, irracionais, número quebrado e inteiro negativo, são exatamente o mesmo tipo de situação. Eles são o conjunto seguinte, exceto o conjunto anterior. Mas o irracionais entra na lista dos conjuntos importantes e o inteiro negativo e o número quebrado não entra. Aí você olha para baixo, no final dessa página, quando ele começa a mostrar fotos, né? Essa foto me irrita todas as vezes que eu vejo ela. Porque o diagrama de Venn dos conjuntos numéricos tinha tudo para ser uma graça. É uma bolinha dentro de outra bolinha, dentro de outra bolinha. Parece aquele tipo de balão chique que você vê nas festas, sabe? Tem um balãozinho dentro e aí tem um outro balão transparente por fora. Nunca vi um balãozinho de festa desse com 4 camadas, mas se eu visse eu ia ficar muito feliz. Aqui o negócio é assim, ó, em vez de botar os números em ordem da esquerda para a direita, como a gente estava fazendo na reta numérica, a gente vai botar eles sem pensar em ordem, tá? Em quem é menor, em quem é maior, a gente só vai colocar dentro das suas categorias, né? Então, aqui nessa bolinha mais interna tem os números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, eu tenho que parar em algum momento. Aí, depois disso, como é que foi? Vamos lembrar na ordem em que os números foram inventados. Depois dos inteiros positivos, tinha os inteiros negativos, que são aqui o z. Então, vamos botar o menos 1, menos 2, sem ordem nenhuma também.
E vale a pena frisar aqui que essa segunda bolinha que tem esse rótulo de Z, Z é todo mundo que está dentro da segunda bolinha, tá? Incluindo quem está também dentro da primeira bolinha. Então, o 1, 2, 3, 4 são números inteiros também. Só que, além disso, eles são números naturais. Já o menos 1, menos 2, menos 3, eles não são números naturais, por isso que eles estão fora, mas eles são números inteiros, por isso que eles estão dentro dos inteiros. Aí depois disso a gente colocou as frações, né? Joguei aleatoriamente algumas frações aqui. Umas são positivas, outras são negativas. E de novo tem aquela coisa de um estar dentro do outro. Número inteiro é fração também, porque o 4 é 4 sobre 1. 4 sobre 1 atende toda a definição para ser um número racional. Ele é A sobre B, 4 sobre 1. O 4 e o 1 são inteiros e o 1 não é zero, então tá tudo bem. Os naturais estão dentro dos racionais, os inteiros estão dentro dos racionais, e essas frações aqui, tipo 1/2 e 3/4, elas não estão dentro dos inteiros, mas elas estão dentro dos racionais. E aí depois disso a gente começou a falar aquela história de jogar água em cima da areia, né? Desenhar na horizontal em vez de desenhar na vertical, aquelas viagens todas, e a gente viu que tem números que não são nem racionais. O raiz de 2 a gente provou mesmo que não são racionais. Agora, provar que π não é racional é uma parada um pouco mais difícil, que eu não me atreveria. Mas o fato é que ele não é racional, então os dois têm que estar aqui do lado de fora do conjunto dos racionais, assim como muitas outras pessoas, né? E até aqui tá tudo bem. A única divergência é daqui para frente, porque eu simplesmente desenharia outra bola em volta, colocaria um rótulo nela para ela se chamar números reais e já está automaticamente tudo certo, porque o π e o raiz de 2 são números reais porque eles moram naquela reta, mas não são racionais pelos motivos que a gente estava falando antes. Os racionais todos estão dentro dos reais, então que bom, né? Porque eles têm que ser números reais mesmo. Tá tudo certo, não tá faltando nada aqui. Só que um monte de gente escolhe fazer uma outra bola em volta desses caras, uma bola completamente diferente do padrão que estava surgindo nas outras bolas, tá? Que era uma bola dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, e aí tem um troço aqui, parece um tumor. E aí quer chamar aquilo ali de números irracionais, né? Agora, como não existe uma letra tradicionalmente usada para o nome desse conjunto, eu vou chamar, como eu estava chamando antes, de reais exceto racionais. Se você quiser botar uma coisa diferente de mim ali no rótulo, eu não me incomodo não, tá? O que eu quero mostrar para você é que o principal motivo pelo qual esse troço me incomoda tanto é que se as frações moram aqui e todos os irracionais moram aqui, então quem diabos mora aqui? Não tem ninguém. Este diagrama de Venn tem um espaço vazio, porque todos os números reais ou são racionais ou são irracionais. Não tem o menor sentido deixar esse espaço vazio aqui. Mas em seguida, descendo só um pouquinho mais a lista de resultados do Google, essa imagem que a gente está vendo no canto inferior esquerdo, ela está certa, tá? Esse é o diagrama de Venn que a gente deveria enxergar. Essa é a foto que me deixa feliz. A única coisa que ainda me incomoda um pouco, mas aí só me incomoda porque já me incomodava antes, né? Provavelmente se eu tivesse visto só essa na minha vida, isso não ia me incomodar. Mas me incomoda o fato de que eu só consigo encontrar imagens corretas que incluem os números complexos. Ou seja, até chegar no dia que se mostra para o aluno a imagem correta, ele já está lá na frente, já viu números complexos. Quando o garoto está no ensino fundamental, aprendendo números racionais, números reais, ele não vai ver essa imagem que tem os números complexos, ele vai ver a outra, errada, com aquela maldita bolinha ali dentro dos números reais. Aqui embaixo das 4 fotos tem uma mais pequenininha que é quadrada. Essa me irrita também, porque quando a pessoa desenha de uma forma quadrada, ela está tentando resolver um problema, mas ela está tentando da forma errada. E eu já vi várias pessoas fazerem isso. É quando você aponta para a pessoa que a maldita bolinha dos irracionais não deveria existir, a pessoa até concorda, fala, realmente não faz sentido bolinha, então vamos desenhar de uma forma diferente. Aí desenha quadrado, em vez de fazer o diagrama de Venn normal do balãozinho. Por que quadrado, gente? Por que os racionais têm que estar na esquerda e os irracionais da direita?
e não tem que estar os negativos na esquerda e os positivos na direita, que fazia muito mais sentido. Aí a pessoa vai e tenta me fazer o favor de não deixar o espaço vazio, né? Aqui realmente não vai ter espaço vazio. O quadradão se chama números reais, tem uma parede no meio, racionais do lado de lá e irracionais do lado de cá. Até aí tudo bem. Você bota o raiz de 2 aqui, bota o π aqui. Agora, lá do lado de lá, você quer botar as outras divisões, né? Agora, quem é que são inteiros e quem é que não são inteiros? Fizesse uma parede, então, né? Bota umas frações que não são inteiras aqui e lá do lado dos inteiros você bota uma outra parede e bota quem é natural de um lado e quem não é do outro. Agora, aqui nessa parede eu botei ao contrário só porque estava me dando nervoso se eu fosse desenhar os negativos do lado direito e os positivos do lado esquerdo, tá? Por isso que eu quebrei o padrão aqui, botei os naturais na coluna da direita, apesar de eu ter botado os inteiros na coluna da esquerda e os racionais também na coluna da esquerda. Agora, eu nunca vi ninguém fazendo isso aqui não, tá? Isso eu acabei de inventar agora para mostrar algo que potencialmente poderia fazer sentido, mas não quer dizer que eu gosto disso não, eu gosto das bolas. O que eu de fato vejo as pessoas fazendo é como estava naquele desenho que a gente viu ali no Google, né? Bola de um lado dentro de um quadrado e depois outro quadrado. Para que fazer duas coisas diferentes para representar duas situações que são perfeitamente análogas? Aí, ainda nessa mesma página, olha só para o canto inferior direito dessa sequência de 4 fotos. Tem a maldita bolinha, né? E está muito de longe, a gente não consegue ver bem o que está escrito nelas. Então eu cliquei e veio isso aqui. Gente, tá errado! Esse site do qual o Google está pegando essa foto está me dizendo que π é um número irracional, mas raiz de 2 não é. Como assim? Existe sim uma diferença entre o quão irracional, digamos assim, o raiz de 2 é e o π, tá? Porque o raiz de 2 ele ainda é um número algébrico, ele é a solução da equação x² igual a 2, e o π não, ele não é a solução de nenhum polinômio desse tipo, ele é um número transcendental. Tem nome isso, tá? Todas essas coisas têm nomes. Conjuntos numéricos vai um pouco além do que se ensina no ensino fundamental na escola. Mas número irracional significa todos aqueles que são reais, porém não são racionais. E o raiz de 2 certamente está nessa categoria. Mas aí, para convencer as pessoas de que essa foto está errada, eu não costumo ter muito trabalho, não. Porque é só comparar com todas as outras, né? É só ela que está dizendo que o π é irracional e o raiz de 2 não é. Todas as outras concordam que ambos esses números são irracionais, então eu não tenho trabalho para convencer as pessoas disso. Eu mostro a foto e as pessoas riem junto comigo e é isso aí. Agora, para convencer as pessoas de que a maldita bolinha dos irracionais não faz sentido, é uma coisa que eu não consigo. E é por isso que me irrita, tá? Não é só porque a foto tá feia. Não, isso me irrita por causa da força que tem esse argumento da autoridade. Não importa o quanto eu explique, como eu estou explicando para vocês nesse vídeo, que aquilo não faz sentido, a pessoa sempre tem uma resposta do tipo, mas todas as fotos na internet dizem que tem, mas todos os livros desenham com aquela bolinha, e isso me enlouquece. É verdade, todos os livros desenham com aquela bolinha. Eu, pelo menos, nunca encontrei um livro didático a nível de ensino fundamental que desenhasse o diagrama de Venn sem aquela bolinha. Se você conhece, por favor, me avisa. Mas aí o que você faz? Todo mundo está errado, as fontes com autoridade, que são os livros, estão erradas, e como é que você convence as pessoas que você está certo? Parece loucura, né? Bom, mas aí mais abaixo ainda, nessa mesma página, a gente está vendo do lado esquerdo aquela que eu já tinha mencionado, que está certa, mas tem os números complexos. No lado direito, essa de vermelhinha, ela está certa também e ela não inclui os números complexos. Então, talvez ela esteja contradizendo aquilo que eu falei, de que todas as certas que eu vejo incluem os números complexos. Mas veja bem, ela não vai até os números complexos, mas ela mostra aquela distinção entre o raiz de 2 e o π, porque ela tem uma camada dos números algébricos. E isso é mais sofisticado do que, em geral, a gente quer mostrar para aluno de fundamental. Não precisa chegar nesse nível de detalhe, mas, de verdade, gente, eu prefiro fazer isso do que botar a maldita bolinha. Agora, ali no meio, entre essas duas figuras que estão corretas, são sofisticadas, tem uma terceira imagem em preto e branco, eu fiquei curiosa para ver o que tem nela, então eu cliquei. E ela também está errada. Ela chama os números reais de números racionais. Ela escreve a frase números racionais 2 vezes.
Uma no lugar correto, junto do Q, e a outra nesse lugar vazio do lado de fora, que seriam os números reais, né? Só que ele escreveu racionais. Essa também não é difícil de convencer as pessoas de que está errada, não, tá? Aqui abaixo dessa, a primeira que aparece no canto superior esquerdo me chamou a atenção também, porque ela tem não uma, mas duas bolinhas estranhas. Então, talvez ele estivesse tentando incluir os outros caras, né? Os outros conjuntos que também são definidos como um grande exceto um pequeno. Aí eu cliquei nela para ver e não é nada disso, ela simplesmente cria o mesmo problema nos números complexos também. Os números reais são os números tipo o 5. Os números imaginários vão ser aqueles tipo 3 mais 4i. E nessa parte de fora não tem nada, assim como não tem nada na parte dos números reais que está fora dos racionais e dos irracionais. Enfim, gente, milhares. Se divirtam procurando por isso no Google, vê se vocês conseguem encontrar alguma fonte com credibilidade, né, que possa me ajudar a dizer para as pessoas, não, é isso aqui, ó, toda essa galera que está fazendo com bolinha está reproduzindo. Alguém fez isso em algum momento pela primeira vez e todo mundo saiu copiando depois. Tornou-se senso comum, mas está errado.